Nós vamos começar fazendo a nossa oração em família, né? E vamos levando os nossos pensamentos, agradecendo muito a Deus. Hoje nós só vamos agradecer por tudo, pela chance de estarmos juntos, pela saúde do corpo e da alma, por ser possível rever amigos de perto e de longe, amigos vinculados à nossa alma, irmãos nossos do ontem, que retornam hoje na figura de queridos companheiros dentro e fora da casa espírita. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos por estarmos encarnados nesse período de mudanças tão grandes, íntimas e coletivas. E te agradecemos, Pai, o consolo e o amparo que o Espiritismo nos traz diariamente. Nos abençoa, Pai, e permite que a noite de hoje seja uma noite de festa para as nossas almas. Assim seja, graças a Deus. Fala é sua, minha amiga. Nós vamos entrar tudo no mudo aqui. Vai todo mundo emudecer, viu, gente? Todo mundo ficando mudo. Tá certo, obrigada. Nossa, eu nem lembro da última vez que nós estivemos juntos, né? Que foi no Cantinho da Luz. Então, a gente fica muito feliz mesmo de estar conectado. Pessoalmente, eu gosto muito de grupinhos pequenos também, poder ver o rostinho de vocês. E embora vai ser um estilo palestra, eu gostaria também que ficasse bem à vontade. Se alguém quiser me interromper na hora, fazer um comentário, uma pergunta, que a gente fique bem à vontade um com o outro, sem vergonhas, um com os outros, né? Então, quando a Janete estava em comunicação comigo pelo WhatsApp, ela tinha pedido um tema, e aí nós demos duas opções. E, na verdade, a razão é porque um dos temas que eu sugeri para ela foi sobre uma pandemia que aconteceu nas Ilhas Maurício, que era uma antiga ilha da França. E uma outro tema foi o de hoje, que é atitudes renovadas. E a razão pela qual a próxima palestra que a nossa casa marcou para fazer, eu ofereci o Atitudes Renovadas, foi num comentário de uma das pessoas que escreveu a Allan Kardec na Revista Espírita de 1868. Fica o convite aqui para vocês verem, especificamente o mês de novembro. Aliás, vale a pena ler as duas, julho de 1867 e novembro de 1868, onde Allan Kardec estava trocando algumas cartas com os residentes espíritas daquela ilha, que estava sendo devastada por um vírus, uma febre, na verdade, que estava desencarnando muitas pessoas. Ao longo de 2 anos, 60 mil pessoas desencarnaram. E, logicamente, que a situação daquela ilha, comparada com a de hoje, para vocês terem uma ideia, comparativamente falando, a Ilha Maurícios, com a pandemia do Covid, somente 9 pessoas desencarnaram. Então, os avanços tecnológicos da ciência, tudo que hoje a gente tem, de fato, ajudou-nos a todos, ao longo desses anos, em uma questão global, né? Porque perguntaram para a gente a última vez se a pandemia da Ilha Maurício tinha sido global. E não foi. Mas o que está acontecendo hoje, que é o inevitável, é que a gente converse sobre o que está acontecendo, que é uma epidemia em nível global, que de fato afetou-nos a todos, indistintamente, não importa o país, não importa a classe social, a nossa etnia, não importa a preferência sexual, não adianta. Todos nós estamos agora verdadeiramente sobre um único lar, a Terra hoje é vista como um lar, e cada um de nós, irmãos em humanidade, estamos sendo convidados a estarmos dentro do nosso quarto. Cada lar na Terra é um quarto. E todos somos convidados, através de Deus, que é educador, a ir para o quarto e pensar e refletir um pouquinho sobre a nossa conduta, ultimamente, coletivamente falando, no que está ocorrendo no nosso mundo. Basta a gente ver a questão da injustiça, o que aconteceu no último mês com aquele americano George Floyd, e como que isso de fato despertou uma ira muito grande e, justificavelmente falando, nos corações, mas como que as pessoas estão reagindo a isso, que a mim pessoalmente está me deixando um pouco reflexiva, pensando realmente sobre nós. Quanto que nós temos evoluído, moralmente falando, ou não? Então, para a gente começar a refletir um pouquinho, eu vou ler o trecho da carta desse leitor, Allan Kardec, para que a gente possa realmente trazer para o século XXI, pleno 2020, como que nós estamos dividindo o nosso tempo em época de pandemia e como que essa pessoa estava. Então, ele diz assim, Allan Kardec:
como meu tempo é dividido em duas partes, uma para o trabalho que me faz viver e a outra para a doença que nos mata, porque esse leitor também estava com o vírus, com a febre, ele diz: tenho muitos poucos instantes para empregar segundo os meus gostos. Esse tempo que estava sendo dividido em duas partes. Contudo, estou um tanto mais tranquilo. Há um mês que não tenho tido febre. Vivo como posso, desligando-me tanto quanto possível das vaidades humanas, a fim de facilitar a minha passagem ao mundo dos espíritos, onde, francamente, de modo algum, eu lamentaria me encontrar em boas condições, bem entendido. Quando pessoalmente eu li esse parágrafo dessa carta, é realmente mind-blowing, né? Você pensar que uma criatura realmente estava ali dividindo o tempo da parte do trabalho e da doença e ao mesmo tempo tentando se desligar das vaidades humanas para que, se desencarnasse, se encontraria num estado melhor no além. E isso fez com que eu fizesse a pergunta a mim mesma, se em algum momento eu fiz esse exercício. Porque, como tem sido mencionado por muitas pessoas, o que a gente mais tem tido durante esses meses em casa, nós fechamos as nossas atividades aqui, dia 17 de março, foi quando a gente começou realmente a fechar as atividades, levamos tudo para a internet. E, de fato, ficamos com mais tempo em nossas mãos. Mas, ao mesmo tempo, vem a pergunta, será que nós começamos a fazer o que essa pessoa começou a fazer? Não é que a morte foi a preocupação maior dessa pessoa, não. Era que se ela chegasse a desencarnar, ela teria feito tudo quanto possível para se desligar das vaidades humanas. E foi por essa razão que nós pensamos no tema Atitudes Renovadas para o tema da nossa casa, depois da pandemia nas Ilhas Maurícias, que nós trouxemos algumas reflexões para nos ajudar a encarar o momento desafiador com mais serenidade e tranquilidade e também proatividade. Porque, de acordo com o Manuel Filomeno de Miranda, não sei se vocês já viram a obra Transição Planetária, né? Tem a trilogia, vale a pena a gente ler e reler. Ele diz que a época atual é de transição. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para o melhor, para que a gente altere hábitos viciosos na fala dele, para que a gente comece a permitir que se instale dentro de cada um de nós verdadeiramente a noção do dever, da justiça, de ordem e de amor. Tudo que a gente realmente está vendo que está faltando ainda na nossa sociedade, quando a gente vê o que está acontecendo. E é natural que o que esteja acontecendo hoje venha a suceder, porque eles nos lembram que os dois mundos se agitam nesse tempo de transição, o mundo físico e o mundo espiritual. E as almas que estão nesse momento de transição, de ordem, algumas sim, lógica, várias de ordem elevada, para nos ajudar, para realmente nos encorajar, nos consolar, existem aquelas outras alinhadas ainda, com um tipo de desequilíbrio que de fato encontra ressonância, sintonia com as mentes que estão ainda perturbadas. E é por isso que a gente vê tanta poeira levantando, tanto problema acontecendo. A Fátima, a gente estava brincando aqui no início, né? Nós encarnamos sabendo que íamos encarnar em tempo de transição. E eu gosto de pensar quão abençoada essa existência é para nós. A gente lê Exilados de Capela, a gente lê A Caminho da Luz, brincamos que alguns de nós ainda somos aqueles exilados daquele mundo que estava progredindo e onde já não havia mais compatibilidade dos seres que não estavam inclinados ao bem naquele mundo em transição, indo para o mundo de regeneração, foram convidados para reencarnar na Terra. E aí a gente aprende sobre toda essa raça que começou a popular aqui na Terra, trazendo também para nós bastante benefícios do ponto de vista intelectual. Mas que não há realmente tempo a perder mais. O tempo de pandemia, as mortes coletivas, fazem com que a gente pare para pensar um pouquinho. Começamos o grupo do estudo de O Céu e o Inferno com os nossos participantes da casa na semana passada
E aí nós começamos a ver o estado de alguns espíritos e começamos uma conversa, uma discussão sobre verdadeiramente qual é o temor que a criatura tem da morte. Se é um momento de perturbação, se ela vai sentir dor ou não, mas o que a gente vem a ver é que, na maioria das vezes, é o medo de fato de como ela vai se encontrar do outro lado. Porque nós sabemos que quem nós somos hoje é exatamente quem a gente será no momento em que a gente passar para o outro lado de lá, o passo que a gente dá no plano espiritual. A Andréia de hoje, que está aqui com todas as qualidades e sim com todos os vícios ainda morais, vai ser a mesma que vai chegar no plano espiritual caso desencarne no dia de hoje, no dia de amanhã. É por isso, então, que nesse momento em que nós estamos no mundo de transição, sentados ali na areazinha VIP, né? Pagamos caro para sentar na primeira fileira, nós temos duas posturas. Uma é a gente assistir da primeira fileira ali, completamente inativos, e a outra é a gente não somente assistir, mas proativamente participar também, para que, devidamente vestidos, nós possamos herdar um mundo de regeneração. Não é que quando a epidemia passar, não é que quando a pandemia acabar, e ela vai acabar, é somente uma questão de tempo mesmo. A gente vai ver na fala de Allan Kardec em A Gênesis que uma flagelidade, uma crise, algo termina quando ela chega na objetividade para a qual ela veio. Então, quando ela atingir essa objetividade, ela acaba. A questão é, quando ela acabar, como nós estaremos? Será que nós estaremos realmente participando de uma sociedade melhor enquanto seres? O que nós teremos para oferecer? E não nos enganemos. Quando a pandemia terminar, não é que nós vamos estar já no mundo de regeneração. Não é isso. Mas estaremos um passo a mais perto deste momento. E quando a gente fala vestido para poder estar compatível com o mundo de regeneração, nós estamos falando numa questão do nosso perispírito, da nossa depuração enquanto espíritos. Vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre isso. E Manuel Filomeno de Miranda vai dizer para nós que, às vezes, somente sobre o impacto do sofrimento é que nós despertamos para compreender como é importante a aquisição de novos valores, como que é importante nós termos atitudes renovadas perante a si mesmo e perante os outros também. Porque se uma pandemia vem desse nível global e afeta a todos, de uma maneira ou outra, mas todos são afetados, a gente tem que começar a pensar um pouquinho. Qual é a cota de responsabilidade que nós temos para tudo que está ocorrendo hoje? Ou seja, isolados dentro do lar, convidados a entrar para dentro, e simbolicamente é para dentro também, é para dentro de nós mesmos, é começar a pensar um pouquinho sobre como nós temos agido até agora. O nível de intolerância que tem acontecido, que hora nós temos participado ou não, hoje, vendo toda a manifestação no Facebook, me fez lembrar de uma passagem contida no livro Caminho, Verdade e Vida, o item 2, em que Jesus fala, siga-me. Ele pergunta, a que te importa a ti os outros? Siga-me tu. Ou seja, não podemos mais ficar prestando atenção, perdendo o nosso tempo, apontando o dedo para os outros. Não adianta nada isso se nós desencarnarmos no dia do amanhã. O que importa é que a gente utilize esse momento de transição, onde uma pandemia vem para que, sob o impacto do sofrimento, a gente desperte, para começar a ver o que precisa ser trabalhado e burilado dentro de nós. Não importa o que o outro está fazendo, segue-me tu, ou seja, tentemos seguir os passos de Jesus, os ensinamentos dele. E falo para vocês que não é fácil, só a primeira levantar as duas mãos, a perna, o pé, para dizer que quando vem sobre essa questão da gente às vezes ficar indignado com as atitudes alheias, a gente de fato faz isso, mas a questão é dar um passo para trás, é começar a perceber como que nós podemos utilizar o momento de crise para renovar a nossa atitude, os nossos sentimentos, o nosso pensamento. Porque Joana de Ângeles diz que a crise
ela é um momento ideal para todos nós no que tem a ver com o nosso crescimento moral, ampliando as qualidades morais, porque ela diz que é na crise que nós utilizamos da nossa criatividade para se renovar, para se reinventar, sair da rotina e buscar novos meios para que a gente possa atingir a um outro fim, a um outro caminho. E é isso exatamente o que está acontecendo hoje na nossa atualidade. Infelizmente, Manuel de Miranda vai falar na mesma obra que esse despertar da nossa consciência tem acontecido muito devagar. E é por isso que Allan Kardec teve a preocupação de trazer na obra, o Livro dos Espíritos, algumas questões para fazer com que a gente realmente preste atenção sobre o momento atual. Eu vou buscar aqui na pergunta que ele traz, que se eu não me engano, é a 783, em que, na resposta dos benfeitores a Allan Kardec, eles nos diz que quando o progresso é lento, indo de acordo com o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, que esse despertar tem sido muito lento, é quando um povo não progride muito depressa, quanto devera, que Deus o sujeita, de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, embora algumas pessoas vejam que tudo que está acontecendo como algo negativo, nós espíritas temos a capacidade de apreciar tudo que está acontecendo de uma maneira produtiva e ativa. A gente vê que se está acontecendo, está alinhado com os propósitos divinos, que está alinhado com o que Deus verdadeiramente quer que aconteça. Então, de tempos em tempos, ele nos sujeita a um abalo físico, algo que venha e verdadeiramente nos desperte, nos faça sair da zona de conforto onde nós temos estacionado basicamente vidas após vida, a mesma maneira de pensar, os mesmos preconceitos, a mesma maneira de querer segurar algo que a gente acha que seja bom para nós. E aí tem que ter algo que vem para realmente fazer com que a gente desperte. Quando a gente fala de renovação, de atitudes renovadas, é importante que a gente comece a refletir um pouquinho sobre a lei de progresso. Lei essa que está dentro das leis divinas ou naturais e que estamos todos sujeitos a realmente participar. Não há como. A lei não vai mudar, mas o nosso entendimento dela muda. E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprofunda, melhor a gente pode fazer uma análise de onde nós estamos, de onde nós viemos. Eu vou abrir aqui rapidinho, eu queria escutar de vocês, espíritas aqui, que estão aqui, em contato com a doutrina espírita há mais de um ano. Quem são? Pode levantar a mão, se não quiser tirar do mundo, tá tudo bem. Aí, eu vi a Karen levantando a mãozinha. Uma que está em alfano, que eu não sei o nome, é Janete. Não consigo ver todos, o Rodolfo. Mais de 5 anos. Ali, as mais mãozinhas levantando. Muito bem. Agora, um exercício legal. Não vou nem chegar aos 10 anos, né? Tem 10 anos aqui? Aí, ó, eita. Ué, Rodolfo, você começou com quantos anos, menino? 12? Com 0, eu ia dizer. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe já leva a gente pro centro, então eu tenho histórico. Que maravilha, hein? Muito bem. Eu comecei aqui na América com 14 anos, mas assim, verdadeiramente a gente começar a internalizar o conteúdo espírita, eu pessoalmente falando, vou compartilhar com vocês, eu realmente comecei a notar uma mudança, desculpa, mas vou ter que falar, a partir dos 30 anos. Né? É um momento realmente de transformação que é interessante, é que a gente se vê diferente, renovado. Parece aquele processo realmente da borboleta. Não tem uma linha definitiva entre a gente estar se arrastando no chão, no momento que a gente entra para a crisálida ali, que a gente está nesse momento que parece de isolamento, ao ponto que, através de um esforço muito grande, a gente consegue romper e voar mais alto. Não há uma linha definitiva, mas o legal é a gente conseguir definir as mudanças que a gente tem dentro de nós. Ou seja, equívocos, erros, quem não tem, não é? E a Joana de Ângeles vai dizer, atacar esses erros, atacar a pessoa que nós fomos,
é atacar quem nós somos hoje. Exatamente o que nos trouxe a ser quem nós somos hoje foram as experiências. Erros, equívocos são experiências. E é isso que a gente precisa começar a fazer agora. Atitudes renovadas, utilizando desse momento para sermos criativos, para nos reinventar, tem a ver também com abraçar todo o processo de evolução que nós já fizemos hoje. Reconheceremos que, embora ainda repitamos, né, algumas questões da nossa alma que é difícil da gente se libertar, existem outros que nós não faríamos mais. Essa é a beleza quando a gente presta atenção na lei do progresso e quando a gente pensa em nós mesmos nessa questão que Allan Kardec nos traz através das suas várias perguntas, e uma especial em que ele faz que mais ainda é para nossa avaliação, é aquela na pergunta 785, em que ele pergunta aos benfeitores: qual o maior obstáculo ao progresso? Não é o progresso só da sociedade, é o progresso pessoal. E os benfeitores respondem: o orgulho e o egoísmo. E aí a gente tem que começar a analisar um pouquinho. Se a gente está participando dessa lentidão, de fato, desse momento onde a gente está sendo esse obstáculo, porque nós estamos sendo incapazes de olhar para aquilo que nós ainda temos dentro de nós. Por isso que o isolamento social é uma coisa muito importante. Assim como aquele residente das Ilhas Maurícios, é o momento de refletir, de estarmos com os nossos familiares. Quantas famílias estão tendo a oportunidade de estar o tempo todo com os seus filhos e jovens, vendo coisas que antes não haviam. Pessoas que estão tendo a conversa que fazia anos que era para ter, se reencontrando dentro do lar. Embora viviam juntas todos os dias, havia os desencontros. A vida, o cotidiano, a rapidez de tudo, não estava dando tempo para a criatura parar e fazer uma análise, uma avaliação da sua própria vida. Então, a gente começa a ver realmente que este momento tem sido uma grande bênção se nós soubermos apreciar do ponto de vista espírita, o ponto de vista consolador que o Espiritismo nos traz. Então, nós extraímos, se ninguém quiser falar alguma coisa, pergunta, comentário, nós extraímos algumas reflexões de Emmanuel, da obra O Pão Nosso e Fonte Viva, que nós vamos utilizar aqui, mas se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, tá tranquilo. Eu quero fazer uma observação. Ok. Que é muito interessante o que você falou. Eu acho que casa muito com a nossa eterna jornada como espíritas para o autoconhecimento, né? Eu, com certeza, eu vejo hoje a minha posição como espírita e a minha relação com o espiritismo completamente diferente de quando eu era adolescente, por exemplo. E em pontos diferentes, eu sempre fui engajado nas causas da doutrina desde sempre, mas a visão que eu tinha e a motivação que eu tinha do porquê eu estava fazendo isso, com certeza é completamente diferente. Com certeza. E até como espírita mesmo, a nossa visão de como nós pensávamos 5 anos atrás enquanto espíritas também muda no jeito que a gente vê as questões hoje, né? Então você vê que não é as leis que mudam, é a nossa percepção dela. E vai continuar mudando enquanto a gente vai crescendo. Eu estava lendo hoje uma obra, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, vendo a conversa desses grandes benfeitores da humanidade ali nessa obra grandiosa, e fiquei vendo, meu Deus do céu, se eles estão se deparando com toda essa beleza, eles que estão numa posição 1000 anos na minha frente, né, o tanto que eu ainda tenho que aprender e apreciar, mas está tudo bem, porque de fato é o que a gente julga estar entrando, e desculpe gente, não é para ofender ninguém, mas entrando ali numa adolescência espiritual, onde a gente sai do nível infantil para um conhecimento em nível ainda adolescentes, né? Rebeldes ainda, nos encontrando. O adolescente ele vai descobrindo quem ele é através das suas experiências, ele vai desvendando um mundo que é ainda desconhecido para ele, e nós, enquanto espíritos imortais, estamos nessa mesma condição. Não chegamos ainda na fase adulta, onde a gente tem pleno conhecimento, plena consciência
sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos deveres. E embora a gente tenha nascido de fato numa época difícil de transição, e ela é muito abençoada, nós temos toda uma ferramenta nas nossas mãos com a doutrina espírita para não somente facilitar, mas acolher os outros que estão ao nosso lado também. Então, a Karen, se ela tem essa fé, esse sentimento que não somente é ativo, porque o Espírito José na obra, o Evangelho, ele fala que para a fé ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Olha que interessante o que ele diz. Então, sendo ativa, ela consegue também contagiar os outros que estão ao lado dela. Veja que responsabilidade nós temos, porque o conhecimento ele só vai ser válido para nós se nós colocarmos em prática, em ações. Não é somente em falar. E é isso que no nosso grupo espírita os americanos falam, que eles gostam tanto de ouvir quando a gente fala da doutrina, porque ela vem revestida de otimismo e de encorajar, de trazer algo que é positivo. Pode falar, Karen. Oi, Andréia, tudo bem? Eu queria fazer um Oi. comentário também, linkando algumas coisas que você colocou. Eu acho que essa pandemia tem dado a oportunidade para nós espíritas termos realmente essa visão dos acontecimentos com uma visão diferenciada e positiva, como você mencionou, né? E eu acho que eu escuto comentários de muitos amigos americanos que não são espíritas, não têm contato nenhum com a doutrina, que seguem o cristianismo através do catolicismo, ou são batistas, ou de outras igrejas cristãs, comentando que a gente, pelo menos assim, a gente tem uma maneira diferente de ver a vida, né? E não comparando com as crenças deles, mas vendo nas nossas ações. E a gente tem conversado muito nos nossos evangelhos, quando a gente se reúne durante a semana, sobre a importância da gente tentar mudar a conversa quando a gente escuta um grupo com reclamações e só se queixando que tudo está difícil. E as pessoas têm percebido, na nossa tentativa de estar positivos, que a gente consegue levantar algumas pessoas no processo, né? E não passa desapercebido, o que eu acho que não só nos dá um exemplo de que vale a pena a gente seguir acreditando e tentando ajudar os outros, mas também que não são todos que conseguem ter essa visão positiva. Então, que grande oportunidade temos de auxiliar. Mas também, mesmo sendo já espírita há algum tempo, a gente tem a tendência de também estar muito conectado com o lado material, porque vivemos na matéria, né? E eu acho que essa reflexão de e se morremos amanhã? Ou e se esse for o final da nossa jornada aqui? O que a gente faria? Pediria perdão? Ou da nossa mudança íntima mesmo e da gente ver a nossa vida com os olhos do espírito imortal, acho que está batendo na porta de muitos de nós, provavelmente pela primeira vez. Então tem sido uma oportunidade de reflexão muito grande, eu falo por mim e por alguns outros colegas que eu já escutei também. Então eu acho que, independente das dificuldades que a gente está passando, tem sido uma grande escola para muitos de nós. Verdade, é verdade. É como se fosse um novo professor que entrou realmente, né, para fazer a gente avançar. Eu vou comentar aqui, eu sei que alguns de vocês conhecem e eu tenho certeza que ele não se importaria de mencionar, é o Daniel Santos, um grande trabalhador do nosso movimento espírita. Ele tem feito um trabalho bem legal com a Federação Espírita Americana, ele está lá na área de Baltimore, casado com a Kirsten, e a mãezinha dele desencarnou de Covid. Imaginemos ela lá no interior, no Maranhão, os pais não podendo viajar, ela tendo que ir para o hospital sozinha, isolada, e eles conversaram pelo telefone, e ela, católica, fervorosa, assim, mas as outras pessoas de outras denominações, elas estão também alinhadas, porque o amparo espiritual que está tendo no planeta está atingindo a todas as denominações que têm ouvidos de ouvir, né? Essa é uma questão também. E a serenidade dele de espírita, porque eu não tive uma mãezinha, imagino como que eu ficaria vendo a minha mãe, talvez no hospital, sozinha, com Covid, sem saber, mas ele estava numa serenidade muito boa, e até a Marcela e eu pensamos que nós íamos encontrá-lo devastado, e ele estava muito bem.
essa é a questão que Kardec traz, e está lá na primeira página, com o título do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente abre, sobre aquela fé inabalável que Kardec nos traz, né? Porque nós temos todo o material que nos traz a fé racional. É o que, de fato, nos faz ter esses passos firmes. Agora, não nos enganemos, vai ter dia que eu vou estar muito para baixo, porque a pressão espiritual é muito grande. E é natural que a gente fique afetado e que a gente, às vezes, entre naquela sintonia que o nosso mundo está. Então, é importante que nós tenhamos our back, né? Cada um aqui realmente se ajude, notando que alguém está para baixo, converse, deixa desabafar. É também um momento de atitudes renovadas, a gente começar a prestar atenção mais uns nos outros, para que a gente fique fortalecido. Então, se eu estou super bem hoje, perfeito, amanhã, Karina, eu não vou estar, então eu vou contar com você como uma amiga irmã em humanidade para me ajudar e lembrar realmente, porque a gente precisa de um colo e consolo. As casas espíritas, no meu ver, hoje estão de parabéns, utilizando esse mecanismo da internet, que é o poder do espírito, para realmente acolher a todas as pessoas dentro do seu próprio lar. Nós tivemos aqui, eu tenho certeza que vocês têm também, atividades basicamente de domingo a quinta-feira, onde são palestras ao vivo, são grupos de estudo, e tem os atendimentos fraternos que a gente faz também. Então, é como aquela fala que a gente falava no Centro Espírita, né, que essas paredes aqui não existem, hoje, de fato, elas não existem. Os nossos lares viraram esse lugar, ou deveria virar, de fato, esse lugar, esse cantinho, onde as pessoas estão trabalhando para que a luz realmente possa encontrar lugar no coração daqueles que estão precisando, aqueles espíritos que perambulam ainda nas trevas, aqueles que estão sofrendo também. Então, a gente vê a necessidade de, como Emmanuel vai dizer, da renovação necessária e a renovação diária, em passos pequenos. Não é que a gente vai da noite para o dia modificar, mas eu sei exatamente quem eu sou. Eu não preciso realmente que ninguém... A Fátima pode me conhecer e falar, nossa, Andréia é uma pessoa boazinha, eu gosto dela, eu também gosto da Fátima, mas a gente não convive juntas e ela não participa do meu mundo interno como eu não participo no dela. Mas ela sabe o que precisa ser trabalhado e eu sei o que precisa ser trabalhado dentro de mim. É ter a coragem de fazer essa entrada, porque no livro Candeias, Noite Escura, fica aqui outra dica de leitura para vocês, eu adoro esse livrinho de Hermínio da Miranda, ele fala que entrar em contato com a doutrina espírita é como se a gente realmente acendesse uma luz dentro de nós. E aí a gente usa a imagem de um quarto, onde a gente não entra há muito tempo, um quartinho de bagunça, e ao acender a luz, a gente vê o que precisa ser organizado, o que precisa ser limpo, o que a gente pode jogar fora, que já não tem mais uso para nós, utilidade nenhuma. E aí o espírita, ele é colocado frente a frente com uma responsabilidade muito grande, que é essa renovação necessária. E ele vai dizer que a razão que alguns espíritas se afastam do espiritismo é porque ele verdadeiramente entrou em contato com a noção da responsabilidade da renovação moral. E assustam. A gente enfrentar os nossos fantasmas, a gente olhar no espelho e passar do rosto, olhar nos nossos próprios olhos, fazer esse trabalho interior, e graças a Deus hoje tem psicanalistas e psiquiatras e psicólogos que estão aqui para nos ajudar, graças a Deus, a gente busca o apoio para que a gente possa fazer essa viagem. Porque lidar com dores do passado, de outra vida ou dessa, é muito difícil. E isso também a gente não pode ignorar, não é? Quando a gente nota, o Alberto Almeida lançou aquela obra Cuidando da Criança Interior, onde existem na fase da infância essas dores que não foram acolhidas, que não foram prestadas atenção e começam a atuar no adulto, uma grande criança, o adulto ferido ali, e começa a dar problema nos relacionamentos, na maneira em que ela reage com seus amigos, com seu irmão e na sociedade também. Então, é ter coragem para que, na renovação necessária, de acordo com Emmanuel, a gente não volte ao plano espiritual na mesma condição que a gente entrou nessa vida. Porque, embora a gente passe por ela, a gente veio equipado para poder lidar com as dores, para poder lidar com as dificuldades que nós enfrentaríamos.
E embora haja, às vezes, pessoas difíceis, não é? Obstáculos, não há pessoa no mundo, com certeza, que não tenha um amparo de alguém ali do lado. O mentor espiritual, com certeza, do nosso lado. Teve uma época que eu vivi sozinha por muito tempo, e aí naquela visão equivocada, né, de que a gente é vítima, de que a gente está esquecido, a gente perde contato com o Pai, que é o nosso Pai a todo tempo. Não há órfãos na humanidade, não há. E há dores que podem ser trabalhadas, e há dores que podem ser curadas, embora leve uma vida toda. Então, Emmanuel vai dizer para nós, em respondendo a uma carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, em que ele diz: não extingais o espírito. E Emmanuel então vem explicar: irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, nós deveremos interrogar a nós mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Olha que pensamento bonito, não é? Então, é de fato pouco a pouco que a gente começa a refletir sobre isso. E a razão pela qual Santo Agostinho trouxe a reflexão do homem de bem ali, o que ele fazia no final de cada dia? Ele refletia se ele havia ferido alguém, se ele tinha feito alguma coisa errada, para que no dia seguinte, ao recomeçar, ele tentasse reparar aquilo que ele tinha feito de ruim no dia anterior. A cada dia já basta o seu mal. Então, a gente dá um passo a cada dia. Quem de nós aqui não estava tendo, um dia perfeito, pensamos que estava tirando nota 10 ali na conduta moral e, de repente, um derrapão por causa da impaciência, da intolerância? Acontece. Acontece, é a gente levantar, é a gente tentar reparar e continuar a nossa jornada. Ele continua fazendo o convite para nós, na lição 107 de Fonte Viva, renovemo-nos dia a dia. E aí, na carta a Romanos, em que Paulo escreve: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele vem dizer para nós que não adianta a aparente transformação da nossa personalidade em questão exterior. O que vale é que a gente renove-se por dentro. Então, ele vai dizer: dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Que coisa mais bela! Que coisa mais bela! É urgente que a gente leve esse lado da doutrina espírita para as pessoas começarem a olhar para a sua vida como uma grande bênção, verdadeiramente falando. Ele continua: apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento do que seja a perfeita vontade de Deus ao nosso respeito. É muito interessante a gente começar a pensar sobre isso, no que tem a ver com o desejo, a perfeita vontade de Deus, faz com que nós nos coloquemos em contato com aquele item do sede perfeitos do Evangelho sobre o dever. E lá, se não estou equivocada, é quando eles nos trazem a diferença entre a obediência e a razão dentro da questão da nossa vida. Então, obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Às vezes, é necessário que nós entremos nesse contato com a questão da obediência e resignação para que a gente tente entender qual verdadeiramente é a perfeita vontade de Deus a nosso respeito na questão da nossa vida. É por isso que a gente também traz a questão da renovação da nossa fé. Porque a renovação da fé é ali o que eles dizem: a fé é a base da regeneração. A fé sincera e empolgante
que faz com que a gente desperte dentro de nós os instintos nobres que nos encaminham para o bem. Veja que interessante essa noção da renovação da nossa fé. E Joana de Ângeles vai dizer também que todo no processo de renovação das atitudes renovadas, é impossível que a gente faça esse trabalho sem despertar dentro de nós a confiança, a autoconfiança, acreditar em nós mesmos. Chico Xavier trouxe através de Emmanuel: quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Então, desenvolver a confiança. Joana de Ângeles diz que a autoconfiança nos leva ao encontro de Deus no mundo íntimo. Faz com que a gente entre em contato com a finalidade para a qual nós existimos. Aí está a questão. Qual a finalidade para a qual nós existimos? Ela vai dizer: nós somos convidados, através da autoconfiança, à superação dos impedimentos transitórios que parece que nos asfixia, que impossibilita com que a gente dê um passo para sempre. E é nesse admirável esforço que ela diz que surge para nós ali a capacidade de descobrir dentro de nós, sim, as nossas deficiências, mas igualmente as incontáveis qualidades que a gente já tem dentro de nós. Que coisa mais linda! A doutrina espírita, ela é a boa nova, ela é a alegria. Ela vem para que nesse processo de renovação a gente saia de movimentos antigos religiosos de autopunição, de que nós não temos valor, como se nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Por aí a gente começa a desenvolver um pouco o pensamento desse auto-amor e autoconfiança. Por quê? E aqui eu vou fechar com um parágrafo. Eu gostaria de abrir para a gente conversar um pouquinho. Nessa obra de Hermínio de Miranda tem um capítulo que chama Perfection is not an accident. A perfeição não é uma... Como é que é? Isso, um acidente. Ele diz assim: caminhar para a perfeição é lutar por ela, a cada minuto, por séculos afora. É vigiar cada pensamento e expulsar prontamente aquele que não harmonize com o nosso interesse espiritual. É ter a paciência de esperar pelo amadurecimento, processo natural, conquista do trabalho incessante e da vigilância permanente. É esperar em silêncio, sem mágoas, sem gritos de dor, guardando no fundo do ser não a angústia de não estarmos ainda no plano da perfeição, mas a insatisfação com nós mesmos porque ainda estamos atados às nossas imperfeições. É muito bonito, né? É realmente ver o nosso interesse espiritual, qual é hoje. É entender exatamente isso para que, com essa paciência de esperar o nosso amadurecimento, o processo natural, tal como acontece com uma fruta, a gente vai dando tempo desse crescimento, desse ampliamento das nossas qualidades, da nossa percepção da vida, da maneira em que a gente observa os outros, a nós mesmos. E não ficarmos angustiados porque a gente já não está naquele nível de perfeição que nós almejamos estar, mas simplesmente não ficarmos satisfeitos porque nós estamos ainda atados às nossas imperfeições. É trabalhar dia a dia, passo a passo, cada hora, como ele nos diz. É lutar por ela a cada minuto, por séculos afora. A começar por hoje, se ainda não fizemos. A continuar, se já fizemos o começo. A ajudar os outros e dar as mãos, impulsionar os nossos amigos, trazer para perto, no momento que estiverem para baixo, é relembrar dessa grandiosa oportunidade que a gente tem hoje, que é o nosso tempo. Ainda temos tempo aqui encarnados para esse trabalho. A gente pode abrir para algumas questões, claro. Comentários. Eu quero ouvir vocês. Nossa, coisa boa que você quer ouvir, porque a gente está cheio de perguntas também. Bom, bora! Deixa eu iniciar aqui. Você falou na pressão espiritual desse tempo, né? Desse tempo de mudança, né? Todos nós estamos sentindo em certa medida.
Nessa perspectiva de atitudes renovadas, quais são algumas estratégias que a gente pode usar para sobreviver a essas pressões e, ao mesmo tempo, sermos úteis a nós e aos outros no bem, né? Uhum. A gente nota nitidamente, vamos usar o exemplo aqui de casa, que estamos todos dentro de casa, né? Quando uma pressão espiritual está muito gritante, né? Nos impossibilitando, às vezes, de dormir bem, difícil de poder concentrar numa atividade, especialmente quando a atividade tem um cunho relevante para o trabalho espírita, não é? A maneira em que nós reagimos uns com os outros. Então, o que nós deveríamos estar fazendo é, no momento que a gente notar essa pressão, e a gente vai notar se nós estivermos vigilantes, vigiai e orai, não é? A gente realmente vai buscar na oração, tentar se reequilibrar, dar um passo atrás, para que a gente note, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, vamos buscar mecanismos para nos desvincular disso. Seja uma caminhada na natureza, seja a leitura de algo edificante. Às vezes a pressão é tanta que a gente não consegue nem ler em silêncio. Eu falo para as pessoas, leia em voz alta, pegue uma palestra boa, ligue para alguém que possa auxiliar naquele momento, faz um trabalho com a mão, vai fazer exercício, não é? Se recolha na oração, porque é inevitável. Allan Kardec, em a obra O Livro dos Médiuns, nos diz, todos nós somos médiuns, não é? Aqui a gente vê na Revista Espírita, alguns de nós temos a mediunidade ali através da percepção, da intuição, às vezes a questão de fato de afinidade e sintonia, aonde a gente fica mais ainda sensível a um espírito que possa estar ao nosso redor, ou, o que fala Paulo, uma nuvem de testemunhos que nos acompanham bem de perto, na presença de vários espíritos que às vezes estão lá, para nos observar, para ver se a gente realmente está alinhado com aquilo que a gente está trazendo. Então, eu estou aqui conversando com vocês e falo para vocês que eu não sou mestre nesse tema, é uma luta diária. A gente nota aqui em casa, às vezes, o Marcelo que está super bem e eu vou acordar com uma nuvem negra ao redor da minha cabeça que vai me deixar desanimada, desencorajada. A gente sente com mais força, especialmente quando a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade ao plano espiritual. A gente pode ler na obra também Perturbações Espirituais, que é a terceira, né, na ordem da trilogia, para a gente também começar a ampliar ainda mais em conhecimento e ver como que nós proativamente podemos não somente nos auxiliar, mas aqueles que estão ao nosso redor. Porque é natural que eu mesma possa te ligar, né, Fátima, falar, olha, não estou bem, eu estou sentindo assim, eu não estou mais querendo viver, eu posso falar isso, eu posso dizer, eu estou tendo sentimentos, pensamentos suicidas. Então, nos informando, a gente pode não somente acolher, mas também tentar elucidar, instruir aqueles que nos ligam também. A atitude renovada faz também com que a gente se desvincule com mais facilidade das forças negativas. Então, se eu sou uma pessoa altamente ciumenta, vamos supor assim, na minha insegurança de mim mesma e eu estou num relacionamento, a maneira em que eu reajo às questões, consciente já nesse momento de adolescência espiritual, cabe a mim, na responsabilidade por mim mesma, buscar o auxílio para que eu não caia e não seja vítima nas mãos das entidades que querem dizer, não, de fato, ela não está sendo fiel a você, ou ele, né? E isso está acontecendo, eles estão na internet agora, estão trocando recados de amor e a criatura está lá fazendo um trabalho espírita. Então, a gente, de fato, entra em sintonia com essas mentes que querem nos desequilibrar. Quanto mais a gente trabalha nessas fragilidades da alma, menos ressonância haverá, porque embora eu ainda eu esteja fazendo um esforço para domar esses vícios morais, aquilo que me atrasa ainda, as entidades venerandas, benfeitoras do lar, vão estar auxiliando também. E naturalmente a gente corta ligações. Eu lembro de um caso que o Alberto Almeida narra de uma mulher que a questão dos inimigos do passado, né? Porque normalmente os obsessores são vistos como maus e não são, às vezes são aqueles que nós realmente machucamos muito em outra vida. E tinha uma entidade ligada a ela muito forte que fazia
com que ela entrasse nas situações mais constrangedoras. Ela não tinha conhecimento do espiritismo, não tinha nenhuma ligação religiosa. E quando ela começa a conversar com o Alberto, especialmente porque ela tinha dificuldades nos relacionamentos amorosos dela, ela decide então buscar assistência, ele nota que havia ali um caso de obsessão muito forte. E ele começa a orar por ela na reunião mediúnica. E através da conversa com ele, ela descobre que ele era um palestrante espírita. E ela então se interessa pelo espiritismo e começa a frequentar lá o centro, no Jardim das Oliveiras. E o que aconteceu foi uma transformação muito grande dentro dela. E aí um dia o espírito se manifestou na reunião mediúnica, bravos com a equipe do centro, porque eles não encontravam mais a ligação com ela, havia sido cortado. Aquela barreira magnética que ela criou no lar, na conduta dela, com o auxílio do terapeuta e do centro espírita, não encontrou mais. O canal AM/FM não encontrava mais a rádio, o canal ali que antigamente havia. E aí descobriu que aquele espírito de fato era uma vítima do passado. Ele foi encaminhado, mas eventualmente foi convidado a reencarnar como filho dela. A história é belíssima, mas a gente vê como que a atitude renovada de fato auxilia-nos a não somente acolher aqueles espíritos que estão ao nosso redor, ali cobrando de nós, fazendo com que a gente sofra, porque também estão ali para aquilo, mas também para nos ajudar a estarmos mais despertos na necessidade de nos transformar, de nos melhorar. É no best interest de todo mundo, nosso e daqueles que nos seguem tão de perto. Muito obrigada. E se você me permite uma segunda pergunta, já que você abriu a possibilidade de a gente conversar sobre isso, né? Você me lembrou sobre a mediunidade em tempos de pandemia, né? Porque as casas espíritas têm as suas organizações naturalmente, né? E nós agora não podemos nos encontrar mais para as reuniões mediúnicas, para os atendimentos próprios necessários, né? Como é que a gente faz, né? Como é que nós podemos manter-nos em paz, em tranquilidade, trabalhadores, médiuns, né? Ou os mais sensíveis, como você mesmo se colocou. Como é que a gente pode, à distância, manter a sintonia, a unidade e a comunicação entre nós, né? Para que, quando for possível, a gente possa retornar às atividades, né? Isso diz respeito à maioria de nós. A maioria das pessoas que estão aqui trabalham com mediunidade. Okay. Nós tivemos essa mesma questão, porque o nosso grupo mediúnico também está cada um no seu lar, e eu diria que metade do nosso grupo são de riscos, né? Então, assim, ainda houve mais ainda questão, e houve-se uma sugestão de ter a prática em casa, né? E aí a gente não vai nem entrar nessas questões agora, porque está tendo um pouco de mistura entre opiniões do que se deve fazer ou não. Na nossa casa, nós optamos na questão de que não é algo, a prática segura para se seguir nesse momento, e não recomendaríamos a nenhuma outra casa. Porém, a gente lembra que, como médiuns, todos nós, na reunião mediúnica, sendo médiuns de passividade ou do diálogo com os espíritos ou o próprio dirigente, nós todos somos médiuns a todo tempo. Então, a vibração que se pode ser feita no final de uma reunião de estudo, a nossa reunião mediúnica, virou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no final, a gente faz uma vibração, né? Então, a gente pode estar a trabalho a todo tempo em nível mediúnico, através da vibração, da prece, através do acolhimento que a gente faz, através de um grupo de estudo como esse, onde cada um aqui deve fazer já palestra e estudo, né? Se você tem bastante conhecimento. Então, é assim que a gente faz, porque embora a gente possa não estar dialogando, nós estamos, sim, doando do nosso fluido, né, do nosso magnetismo nos estudos. Nós estamos, sim, através do acolhimento, ali conversando com a criatura, nós já sabemos que, às vezes, outras entidades podem estar ouvindo. Se a nossa casa virou um ponto de luz, onde semanalmente os espíritos sabem que ali haverá o encontro pelo Zoom da Fé Alma, haverão espíritos ligados também, escutando, se for propício, se for bom para aqueles espíritos que estão ali. Então, pensemos nisso. O nosso lar pode verdadeiramente virar esse ponto de assistência a almas necessitadas, encarnadas ou não, sem a prática mediúnica, né? Ainda mais sozinhos, o que a gente tenta falar para as pessoas nem cogitarem de fazer. Com certeza. Muito obrigada.
esse grupo não é tímido. Eu sei que não tem gente tímida. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Mas alguém tem alguma pergunta para a Andréia? Um de cada vez, porque quando todo mundo fala assim junto, né, a gente fica ansioso, né? Não? Olha, André, então a gente só tem muito a te agradecer. Assim, eu vou dizer do fundo do coração, a gente não quer que esse vírus fique muito tempo por aqui, não. Mas a gente gostou muito do pouco tempo que ele ficou, de ter a chance de ter contato com vocês, de matar a saudade dos amigos, de ter vocês pertinho. Então, tá valendo, né? A gente espera que isso passe logo, que a vida volte ao normal, seja um normal melhor para todo mundo, um normal de saúde física e espiritual, né? E de muito trabalho, que esse tempo que nós tenhamos tido em casa tenha nos dado a condição da gente reencontrar as nossas forças, o nosso fio terra íntimo, né? Para a gente poder se equilibrar e agir de forma mais adequada no mundo, né? Então a gente agradece demais, não só a tua presença, mas o teu carinho, o teu sorriso, né? Você é uma criatura que a gente gosta muito, a gente quer muito bem. Então, o Zoom está aberto, amiga. Sempre que você tiver uma alternativa de tempo disponível, estaremos aqui, porque pelo visto nós vamos ficar online por algum tempo ainda, né? Esse é o mesmo link sempre, né? Sempre o mesmo link, não tem password. Todo domingo a gente está aqui. A gente vai mudar de horário, né? Inclusive as pessoas a gente tem que conversar, porque todo ano, na época do verão, quando a escola termina e as férias iniciam, a gente passa 1 hora para frente, né? Então a gente sempre começava às 6, agora começaria às 7. Mas, como nós estamos em casa, nós não temos que dirigir, nos deslocar, não é? A possibilidade da gente começar às 8. Porque as pessoas já jantam, vão à praia, quer dizer, quem for à praia, ou então vão caminhar, vão fazer as suas atividades, aproveitar o verão, que aqui é tão curto, né, que é tão limitado, né? E aí, quando a gente chega em casa, já janta, já encontra os amigos, já diz, já escuta coisas boas, já diz coisas boas e já vai feliz para a cama, contente, não é? Porque nós já reencontramos aqueles que a gente sente falta tanto durante a semana. Então, a ideia é que hoje e no próximo domingo a gente ainda esteja às 6 horas, né? Mas a partir do dia 21, eu só quero ter certeza aqui no calendário que eu não estou falando besteira. Porque isso, dia 21, Fátima. Isso, dia 21, né, Janete? Isso, a partir do dia 21, então, nós faríamos essas palestras a partir das 8 da noite. De 8 às 9, não é? E fazendo, então, passe à distância, né? No final, a gente vai pedir o passe, né, espiritual a cada um dos lares, né? Cada uma das pessoas que aqui estão, encarnados e desencarnados, espíritos. E nós, assim, começamos a semana bem. Então, assim, a gente tem muita alegria de ter você. A gente teve o Marcelo uma semana atrás, foi muito bom. A gente tem tido amigos muito queridos vindo visitar a gente. Então, tem sido um presente. A gente quer que esse vírus vá embora, mas que os amigos continuem visitando, né? Então, a gente agradece muito de vocês terem nos convidado e aberto esse canal também para a gente estar juntos, e o carinho, a recíproca é verdadeira. Não deixem de nos mandar os convitezinhos para entrar. A gente não fiquem surpresos se a gente estiver aqui escutando semana que vem na outra. Pois é, tá, o Marco apareceu. O Mac veio para te escutar. Como ele veio hoje, agora eu vou cobrar que ele venha aqui todo domingo também. Eu o nomezinho dele ali. Eu acho que ele veio para fazer. Vamos ver se a menina tá falando bem ainda, porque pois é, tudo. Vamos. Pois é. Então, o Mac é meu irmão e mesmo aniversário. Nós somos gêmeos espirituais. Nossa Senhora, um carro muito grande, seu. É um ursinho. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito bom ver vocês. Alguns rostinhos que eu não conhecia ainda. E que bom que você tem um adolescente aí na presença do Rodolfo, né? Começou 10 anos atrás. Pois é, jovem, né? Pois é. A Karen pela participação. Mas é verdade, o Rodolfo começou há 35 anos atrás. Porque eu descobri que eu estava grávida dentro do centro espírita. Nossa Senhora, Dulce. Foi. Revelou a idade agora, Rodolfo. Dançou. Já era. Tá enrolado agora. Tá enrolado. Eles falaram para mim, tá vindo alguém aí do Oriente, parece que me falaram. Que a última encarnação do Rodolfo não foi no Brasil. Olha só. Tem que parar aqui. Olha. Que coisa! Mais um pouquinho. Não, Fátima, quando você falou que
que essa pandemia, tomara que essa pandemia, que esse vírus acabe logo, eu também espero que ele não dure muito, mas que o positivo para mim foi ter contato com vocês. Pois é, você achou sua segunda casa de trabalho, meu amigo. Se não fosse esse isolamento, eu não estaria tendo esse contato com vocês, e quando eu chegasse aí, eu não sabia o que ia fazer. Pois é, a Dulce não sabe, André? A Dulce não sabe, mas ela já está encarregada de uma parte do trabalho aqui. Que ela vai vir visitar o Rodolfo, ela vai vir achando que vai voltar rápido para o Brasil. Eu acho que ela vai ser aquela postura de mãezona espiritual dessa casa para todo mundo. E eu quero ser sobrinha pelo menos, tá? Viu? Vai trabalhar muito. A gente se reencontrou, graças a Deus, né? Antes tarde que nunca, né, Dulce? Ué. Quem veio dar um olá? Nunca é tarde para nada. A dona Dulce, que é a mãezona da Thelma. Tô escutando. Como vai? Tudo bem com a senhora? Estou escutando de longe lá para não atrapalhar, né? Ah, que isso. Não, mas escutar não atrapalha, não. Aproveita que vocês estão aí, então vamos fazer assim, vamos fazer a prece final e vamos juntar as nossas anteninhas, fazer uma vibração, né? E aí a gente faz a vibração pelas casas espíritas, pelos trabalhadores, pelas pessoas que participam das casas, por aqueles que batem as portas da casa, tanto no plano físico quanto no espiritual. E nessa noite especial nós vamos fazer uma vibração pela paz, né? Porque nós estamos precisando muito de paz e equilíbrio, íntima e coletiva, né? Então nós vamos descansando o nosso corpo, desconectar os nossos pensamentos das preocupações diárias. Juntos, um ao lado do outro. Abraçados, como amigos, se reencontrando, se revendo, trocando energias de fraternidade, de paz. E junto de nós, correntes de luz, nos unindo, perpassando a cada um de nós e nos fortalecendo. E vamos pedir a Deus assim, como um. Pai querido, filhos pequenos que somos, aqui estamos juntos, unidos, como um ser te pedindo amparo, consolo e paz. Nessa noite, Pai, nós que já recebemos tanto, nós que já fomos amparados nas nossas necessidades mais profundas, nós só temos te agradecer. Mas como somos pedintes, te buscamos o apoio aos lares que habitamos, aqueles que conosco se vinculam nos dois planos da existência, aos nossos companheiros de jornada, com o corpo físico e sem o corpo físico, Pai. Te pedimos um amparo às casas espíritas, Pai querido. Muitos de nós, saudosos da presença física, sob um teto material, muitas vezes nos esquecemos, Pai, que a casa espírita está dentro da nossa alma, onde nós nos encontramos, irradiando luz através das ações, dos pensamentos, sentimentos que emanamos, Pai. Nos auxilia a sermos esses pequenos aprendizes que trazem a Tua luz aonde quer que nos encontremos. Abençoa, Pai, os trabalhadores dessas casas, aqueles companheiros que se responsabilizam pelas tarefas que nós sequer compreendemos, que são muito maiores do que a nossa compreensão, mas que auxiliam a tantos. Auxilia, Pai, aqueles que batem às suas portas procurando consolo e paz. Cuida-lhes, Pai, das chagas do corpo e da alma, para que possam encontrar o amparo que nós nesse momento sentimos também. Ampara, Pai, os doentes nos hospitais e nas clínicas. Aqueles irmãos nossos que lhes cuidam das chagas do corpo e da alma.
Ampara, Pai, aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, infelizes. Aqueles que ainda não te encontraram, Pai, ampara, por misericórdia. E nessa noite em especial, Pai, nós te pedimos pela paz nesse país, pela paz nesse globo que nos serve de morada. Tantos corações, Pai, buscam justiça, harmonia e equilíbrio. Ampara-lhes, Pai, as mentes, ampara-lhes os sentimentos, para que todos possam encontrar, acima de tudo, paz. Para que haja o respeito, a fraternidade, a amorosidade nas suas ações. E nós gratos que somos, Pai, por termos a Ti como Pai, por encostarmos-nos na Tua presença na nossa vida, nos fortalecendo, por estarmos juntos entre amigos. Gratos te dizemos, abençoado sejas, Pai, que cuida de todos sempre. Nos dispensa nessa paz, Pai, e que cada um, mentalmente retornando ao seu lar, encontre no seu ambiente de vida pessoal o equilíbrio, a harmonia, o amor e a paz. Encontre dentro de si as forças necessárias para pacificar cada espaço que habite. Que a tua presença se faça como sempre se fez, agora e sempre em toda parte. Graças, Pai, por tudo. Assim seja.